Olá, bem-vindos novamente ao compartilhamento da Bhagavad Gita, Ciência Sagrada da Alma. Eu sou Ana Cláudia Chandra, do Easy Espiritualidade e do Chandra Minutos Iluminados. Redes sociais que compartilham iluminação para nós, para mim, para quem me assiste, para quem gosta, para quem compartilha, para quem gosta de se iluminar através dos conhecimentos transcendentais da filosofia védica, Bhaktivedanta, a filosofia que nos traz o conhecimento do absoluto. Eu estou lendo o Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 9, verso 30, relacionado aqui à nossa terapia com a Bhagavad Gita. Encontre soluções para seus problemas na ciência sagrada da alma, a Bhagavad Gita. Eu estou seguindo aqui um cronograma e nós estamos hoje falando sobre nos sentirmos pecadores, né? Então, novamente, eu volto a dizer que a palavra não seria essa. Seria que nós nos sentimos, muitas vezes, que nós não estamos correspondendo aos desejos de Deus, à iluminação pessoal da nossa alma, que é Satchitananda eterna, cheia de conhecimentos para nos tirar dos nossos condicionamentos e de bem-aventuranças. E quando nós estamos neste processo de buscar esse aprendizado para que nós possamos nos iluminar, acender a tocha do conhecimento transcendental e sair dessa ignorância através deste barco da filosofia, do conhecimento e da bondade de Deus, que é nos tirar dessa ignorância. Nós vivemos em ignorância, nós estamos aqui no mundo material, cheio de raiva, cheio de confusão, cheio de negatividades, com apegos, principalmente quando parte das nossas famílias alguém que é muito querido, a gente tem apego a esse ente querido que foi embora deste planeta Terra, a gente se sente desmotivado, a gente tem depressão, a gente é discriminado, a gente sente medo, e nós estamos hoje nos sentindo não iluminados ou pecadores. Capítulo 9, verso 30. E o título desse capítulo é o conhecimento mais confidencial que Deus nos traz para que a gente saia da ignorância. Agyanam Timirandasya Yananjana Salakaya Sakshu Milita Jena Tasmai Shri Guruve Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, este mundo material, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu presto minhas humildes e respeitosas reverências ao chamado Bhagavad Gita e todas as escrituras sagradas, onde o nosso querido mestre maior, Deus, Krishna, nos promove essa iluminação, oferecendo esse serviço devocional a Krishna, Prabhupada e a meu mestre espiritual, Chandramukha Swami. Vamos lá ao verso. Mesmo que alguém cometa a ação mais abominável, se estiver ocupado em serviço devocional, deve ser considerado santo, porque está devidamente situado em sua determinação. Gente, eu gosto muito dessa palavra determinação. Abrindo aqui um parênteses, eu sou uma pessoa determinada. Eu estou sempre aqui compartilhando esse livro sagrado, Bhagavad Gita, já há algum tempo. Já foi publicada aqui no Easy Espiritualidade, a Bhagavad Gita toda, 18 capítulos, mais de 700 versos. E eu não estou falando isso para me sentir melhor do que ninguém, nem alimentar meu falso eu, né, que é o falso ego. Não. Estou falando aqui da determinação. E você ser determinado para trabalhar para Deus. Sermos determinados para trabalhar para Deus. Essa é a palavra. Significado de Srila Prabhupada. Então, quando a Suprema Personalidade diz, se você cometeu erros, ele chama aqui de ação mais abominável, na tradução para o português, se estiver ocupado em me servir, deve ser considerado iluminado, porque está devidamente situado em ser determinado em me servir. Então, trocando nas minhas palavrinhas pequeninas aqui,
Basicamente seria esse o sentido desse verso, para que a gente possa parar de se sentir pecador ou não iluminado. Então a gente vai oferecer os serviços a Deus, a Krishna. Srila Prabhupada comenta aqui, já é Srila Prabhupada, salve Srila Prabhupada. Quando é condicionada a entidade viva, tem duas espécies de atividades. Uma é condicional e a outra constitucional. Então, temos aqui duas palavras, condicional e constitucional. Vamos ouvir. Quanto à proteção do corpo ou acatamento às leis da sociedade e do Estado, com certeza há diferentes atividades relativas à vida condicional, mesmo para os devotos. Essas atividades chamam-se condicionais, ou seja, a gente vive sobre condições de leis. Nós temos leis, nós pagamos impostos. Nós, se infringimos a lei, nós vamos presos. Então, nós estamos vivendo condicionamentos. Além disso, a entidade viva que está plenamente consciente de sua natureza espiritual ocupa-se em consciência de Krishna, ou no serviço devocional ao Senhor, e realiza atividades que se denominam transcendentais. Então, quando a gente oferece as nossas atividades, elas, mesmo que elas sejam atividades materiais, a partir do momento que a gente passa a servir a Deus e a oferecer as nossas atividades como oferendas a Deus, elas passam a ser transcendentais e não passam mais a ser materiais. Essas atividades são executadas em sua posição constitucional e chama-se de serviço devocional. Qual é a minha posição constitucional? Quem sou eu? Eu sou uma alma, Aham Brahmasmi. Então, por eu ser uma alma, eu tenho que servir a Deus. Mas se eu estou aqui, neste mundo material, neste corpo material, o que eu devo fazer? Oferecer todas as suas atividades materiais em consciência de Deus, em consciência de Krishna. Acontece que no estado condicionado, o serviço devocional e o serviço condicionado ao corpo andam lado a lado, matéria e espírito. Às vezes, essas atividades se opõem umas às outras. Na medida do possível, o devoto tem muita cautela em não fazer nada que possa abalar sua condição saudável. Ele sabe que a perfeição em suas atividades depende de prosseguir desenvolvendo sua consciência de Deus. Às vezes, pode-se ver que um devoto consciente de Krishna comete algum ato que social ou politicamente é tido como muito abominável. Porém, essa queda passageira não desqualifica. Então, a gente às vezes peca. Vamos usar aqui a palavra pecar. Do verbo de pecar. Eu peco e eu sou pecador. E essa palavra está designada dentro da tradição cristã. Então, muitas vezes, quando a gente peca, por exemplo, quando a gente vai à missa, o padre repete, pequei muitas vezes por pensamento, palavra e omissão. E a gente bota a mãozinha no peito e diz, por minha culpa, minha tão grande culpa. Então, esses atos, eles estão sempre a acontecer. Se nós não temos consciência de Deus e se nós não orarmos e vigiarmos, nós vamos estar pecando, errando, se condicionando, se maculando, se sujando, entre aspas, nossa mente traz esses empecilhos, porque ela vai estar ali jogando com você nesse jogo de Maia da ilusão e você vai ficar perdido. Meu Deus, o que é que eu faço? Não, eu não posso fazer isso porque senão eu vou fazer errado, ou então eu vou me tornar uma pessoa pecadora. Mas Srila Prabhupada diz, afirma-se que se alguém cai, porém está sinceramente ocupado em transcendental serviço ao Senhor Supremo, Deus estando situado em seu coração, vai lhe purificar e vai lhe perdoar desse erro, né? Então, é muito importante a gente perceber que as nossas designações, elas são feitas para que nós possamos ter consciência dos nossos erros. Então, muitas vezes a gente não tem consciência dos nossos erros. E nós continuamos errando, porque nós estamos apegados ao objeto condicionado. Mas se a gente... Aqui é chamado de cair. Cair significa errar. É cair da sua posição de servo eterno de Deus, cair da sua posição de não ter consciência de Deus e deixar para lá e dizer, eu estou de saco cheio disso tudo, não vou fazer mais nada. Mas isso é um caminho. Hoje mesmo eu estava pensando sobre isso, que quando a gente começa a servir a Deus, e quando a gente começa a cantar os santos nomes de Deus, o mantra Hare Krishna, é um caminho que não tem mais volta. Mesmo que a gente caia, erre, se macule, peque, a gente tem que cair, se levantar e dizer, Deus,
pela vossa misericórdia, se ajoelhar no chão e pedir misericórdia a Deus para continuar servindo a Ele. E nesse processo aqui, chama-se cair. Então, quando a gente cai, a gente se contamina materialmente. Mas se a gente tem consciência, a gente se levanta e se posta novamente a prestar serviço a Deus. Porém, a consciência de Cristo é tão poderosa que essa queda ocasional é corrigida de imediato. O processo do serviço devocional é sempre um sucesso. Ninguém deve zombar de alguém que acidentalmente se desviou do caminho ideal, pois, como se explica, essas quedas acontecem e são ocasionais, depende das ocasiões, e cessarão no devido tempo, tão logo se situa em completa consciência de Deus. Então, o importante aqui, o remédio aqui para os nossos pecados, para a falta de iluminação, é a consciência de Deus. A consciência de Deus, pensar em Deus 24 horas e nunca esquecer de Deus. Aceitar o que é favorável ao conhecimento de Deus e à união a Deus e rejeitar o que é desfavorável. Confiar plenamente que Deus está no controle e depender unicamente da misericórdia de Deus. Esses são os passos de Saranagati, que é um serviço que nós prestamos à consciência de Deus. A palavra Saranagati é composta desses itens que eu acabei de falar. Pensar em Deus, não esquecer de Deus, depender de Deus, confiar em Deus, né, e saber que Deus está no controle. E que você não é o controlador, você é o controlado por Deus. E quando você se revolta, e quando você não aceita isso, você cai da sua posição constitucional de alma e vai pensar que é um corpo e vai querer usufruir de tudo ao mesmo tempo e achar que a gente só tem essa vida e ponto. E aí onde vem a ilusão fatal. Então, quem está em consciência de Deus e com determinação ocupa-se no processo de cantar os santos nomes de Deus, que é o Maha, o grande mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, deve ser considerado como estando na posição transcendental, acima da posição material. Mesmo que fortuita ou casualmente caia, peque, perca a iluminação. Segundo essas advertências que estão escritas aqui na Bhagavad Gita, não se deve zombar de um devoto apenas por causa de uma queda acidental. Então, às vezes, a gente cai mesmo. Porque orar e vigiar é a meta, aliás, é o ensinamento de Jesus. E se você não ora, você não vigia, você cai. Então, você deve entender que toda hora, Deus vai te dizer. Está na hora de você se levantar, novamente, continuar a sua caminhada em direção a mim. Se as pessoas não seguirem essas regras e zombarem da queda acidental de alguém, de um devoto, estará desobedecendo a ordem do Senhor Supremo. A única qualificação do devoto é estar firme e exclusivamente ocupado em serviço devocional. E para que a gente esteja em consciência de Krishna, a gente tem que ter determinação. Eu gosto muito dessa palavra, uso muito ela na minha vida, para determinar-me a serviço de Deus. Para sair da ilusão, a gente tem que ter determinação. Como meu mestre espiritual, ele fala que a consciência de Deus, praticar Bhakti Yoga, não é para os fracos, é para os determinados. Então, nesse processo aqui, de buscar essa iluminação, vou aqui novamente citar um outro significado dentro deste verso. O significado é que mesmo que alguém se ocupe por completo a serviço de Deus, conscientemente, e às vezes cometa atos que não são de acordo com a vontade de Deus, chamados aqui de atos abomináveis, tal atitude deve ser considerada como as manchas da lua, que se assemelha à forma de um coelho. Olhe para a lua que você vai entender. Essas manchas não impedem a difusão do luar. Da mesma forma, o fato de um devoto acidentalmente sair do caminho do caráter santo não torna abominável. Então, a gente vê padres, a gente vê devotos, a gente vê pessoas que estão nesse serviço a Deus, em seus devidos lugares, suas devidas religiões e filosofias, e às vezes essas pessoas caem porque elas se deixam serem levadas pela ilusão. Por outro lado, não se deve interpretar que um devoto que se devota a Deus, no serviço a Deus,
que chama-se serviço devocional transcendental, pode agir de todas as maneiras abomináveis. Este verso refere-se apenas a um acidente devido ao forte poder das ligações materiais que vão estar sempre nos testando. O serviço devocional é mais ou menos uma declaração de guerra contra a energia ilusória. Então, quando você ocupa sua mente, seus sentidos, seus pensamentos, suas atitudes, você oferece sua vida como oferenda a Deus, você vai estar lutando contra as quedas acidentais e contra a guerra. Você vai guerrear contra a ilusão. Porque é a ilusão que te leva à queda. A ilusão é que te prende. A ilusão é que te leva a pecar. A ilusão é que faz cair. E você precisa se levantar porque a vida é uma verdadeira batalha. Mas quando o devoto é bastante forte, ele deixa se sujeitar-se a essas quedas, como já se explicou. Porque essas quedas são quedas acidentais. E isso acontece. Enquanto não se for bastante forte para combater tal energia, poderá continuar caindo. Então, como é que eu posso ser forte para combater essas quedas? Para combater essa ilusão? Determinação, já está aqui no verso do Senhor Supremo. Mesmo que alguém cometa a ação mais abominável, se estiver ocupado em serviço devocional, deve ser considerado santo, porque está devidamente situado em sua determinação. Determinação é o ponto-chave para servir a Deus. Procure ver isso, essa palavra no seu serviço material. Se você não for determinado em seu serviço material, você não alcança aquilo que você quer. E no serviço transcendental ao Senhor, esse é o mais puro e o mais seguro meio de você se voltar a Deus, se voltar ao Supremo. Ninguém deve se aproveitar para cometer absurdos e achar que continua sendo limpo e devoto. Se com o serviço devocional ele não melhorar seu caráter, deve-se entender que ele não é um devoto elevado. Aí vai ter que purificar, vai ter que cair mais vezes, vai ter que sofrer, porque não é sofrer. Né? Dentro desse processo de estudo dessa filosofia, eu venho descobrindo que não existe sofrimento, existe aprendizado. E a gente acha ruim porque dói, porque tem que doer. Porque se não doer, a gente não acorda, a gente vai continuar dormindo. E mesmo a gente apanhando, entre aspas, a gente não se melhora. Porque a gente, às vezes, é sem, entre aspas, vergonha, e a gente quer continuar aqui sendo a vítima da história, e não existe isso. Existe você lutar com sua determinação para você se tornar um devoto que se devociona a Deus de nível elevado. Serviço devocional é uma guerra contra a energia ilusória. Então, entregue suas oferendas materiais a Deus e siga seu caminho em direção a Krishna, a suprema personalidade de Deus. Na filosofia Bhaktivedanta, você pode chamar simplesmente de Deus ou como você quiser chamar de Deus. Deus tem vários nomes. Deus é onipotente, ele pode ter a potência que quiser, a ciência, ele sabe de tudo e ele está localizado em nossos corações e ele observa. Você pode estar mentindo para o outro, mentindo para alguém, mentindo para si mesmo, mas para Deus jamais. Então, determinação para não ter quedas acidentais e continuar servindo a Deus. Eu sou Ana Cláudia Chandra, do Espiritualidade. Agradeço mais um dia aqui do nosso estudo. Encontre soluções para os seus problemas, se sentindo pecador na Bhagavad Gita. Gratidão.